Golden Kamuy Volume 1, a 188ª HQ que eu tô lendo para o desafio 365 HQs que eu tô tentando fazer esse ano. Esse aqui é um mangá em que eu não sabia muita coisa, mas como ele pegava uma estética que usava é, guerras mais modernas, modernas do tipo do início do século XX, que foi a Guerra Russo-Japonesa, e o personagem é um ex-soldado, isso acabou atraindo minha atenção e me fez ter curiosidade de comprar e apostar para ver no que vai ser. E foi um mangá que eu acabei gostando bastante e pretendo continuar a comprar. Golden Kamuy conta a história de Sugimoto Imortal, que é um veterano da Guerra Russo-Japonesa, e ele é conhecido como Imortal por resistir a ferimentos atrozes e continuar lutando. Mas de fato ele não tem nenhum poder sobrenatural, nem nenhuma. Até agora não mostrou ele com nenhuma habilidade sobre-humana, além de sorte e na tenacidade para resistir aos ferimentos. Ele, depois da guerra, como ele não tinha nada, basicamente, não tinha um curso universitário, não tinha terras, não tinha propriedades, ele acabou sendo relegado a uma pobreza da qual ele não conseguia escapar. E sendo um ex-soldado, não tinha muito lugar para ele já no Japão que estava nascendo. E nisso ele decidiu ir para a região de Hokkaido, que é uma grande ilha, se não me engano, a segunda maior ilha das 4 ilhas principais do Japão, que fica ao norte de Kyushu, e decidiu lá procurar por ouro, já que teve uma espécie de corrida por ouro no passado e ele tinha a esperança de encontrar os resquícios lá de ouro que não tinha sido encontrado para conseguir fazer um pé de o pé de meia dele e ele poder dar conforto para uma mulher que ele é casado, que ele gosta, isso não ficou claro ainda. Eu acho que só ele gosta, mas na verdade ele se casou com outra pessoa, um amigo dele de guerra que havia morrido. E nisso lá, não tendo muito sucesso nas terras geladas de Hokkaido, que é a região mais gelada do Japão, já que fica mais ao norte, né? E é uma região também que tem bastante ainda regiões selvagens intocadas, pelo menos nessa época. Eu acho que hoje em dia ainda é também, e nessa época ainda mais. Ele fica sabendo de uma história de um mineiro que estava conversando com ele, vendo lá ele trabalhar e conversando um pouco com ele. Ele fica sabendo de uma história que foi aqui. Inclusive as paisagens que desenham sobre de Hokkaido são bem interessantes, embora tem um marca-página também que caiu aqui. Um marca-página. Eu gostei bastante das paisagens, embora o rosto dos personagens não tenha me convencido tanto. Eu acho que falta algo no rosto dos personagens, às vezes eu acho eles com expressões estranhas. Na verdade, mais os. Não tanto os protagonistas, mas os coadjuvantes e personagens aleatórios. Mas o lance é, o Sugimoto ele fica conhecendo uma história de os Ainu, que é o povo nativo de Hokkaido, uma espécie de indígenas nativos da região de lá, e que não eram exatamente japoneses, mas meio que foram colonizados pelo Japão. Eles juntaram ouro, algumas tribos Ainu juntaram ouro para conseguir contratar mercenários e se proteger dos japoneses que estavam invadindo a região. E só que eles foram traídos. Esse ouro foi escondido por alguns sujeitos que mataram todos esses Ainu. Se não me engano, quase 20 Ainus que estavam participando desse negócio de reunir ouro. E, no entanto, o assassino foi preso sem que o paradeiro do ouro fosse revelado. Tentaram extrair essa informação dele, mas ele estava numa prisão de segurança máxima, não passou para ninguém, e sem poder fugir de lá, a localidade do ouro se perdeu. No entanto, ele tatuou uma série de prisioneiros que estavam com ele e fez um mapa nas costas e nos braços de vários desses prisioneiros, um mapa que revelava supostamente o paradeiro desse ouro. E que, juntando esses prisioneiros, o ouro poderia ser encontrado. O Sugimoto, obviamente, fica logo interessado, só que o sujeito que contou para ele essa história, o Bebum lá, ele era um dos prisioneiros. E percebendo a merda que fez, tenta matar o Sugimoto. Só que o Sugimoto é um combatente experiente, esteve na guerra, sabe mexer na arma, sabe mexer na própria arma, sabe que o cara não tinha engatilhado a arma, e vai atrás do sujeito para matar ele. E, no entanto, descobre que o sujeito ele já foi vitimado por um urso, um grande urso pardo, que são nativos da região dos Ainu, e inclusive são muito importantes para a cultura Ainu,
que consideram os ursos como espíritos, que tem vários rituais envolvendo ursos, inclusive um ritual bem, digamos que cruel, que é criar um urso filhote como se fosse membro da aldeia, dando os melhores alimentos para ele, e depois, quando ele ficar grande, matar e sacrificar e ser comido por todos da aldeia para que todos absorvam o espírito dele. É um dos rituais que tem lá. E nisso que ele encontra o urso e tenta combater o urso, às pressas, né, porque é um animal grande, forte, ele é salvo por uma flecha providencial que atinge o urso e o mata. E nisso aparece a segunda protagonista, que é a Zirpa, uma jovem garota Ainu, completamente imersa na cultura Ainu, com vestes Ainu, armas Ainu, conhecimento também da região. E ela conta pra ele, olha, quem matou esse cara aí não foi esse urso que a gente matou, porque esse urso aqui estava hibernando. Os ursos, quando estão hibernando, quando saem para comer, eles na verdade não comem, porque o estômago deles está contraído. Então quem matou esse cara aí, na verdade, foi um urso demônio, que ela explica que é um urso que já provou da carne humana e fica vagando, procurando humanos para devorar. Que é uma coisa que acontece, na verdade, com vários animais. Então eles ficam esperando esse urso demônio, que vai com certeza ir atrás da caça deles, mas ele não quer ceder essa caça porque o sujeito é um dos prisioneiros e tem a tatuagem que vai levar para o ouro. E a Zirpa logo fica interessada nessa questão, nessa história toda, não pelo ouro em si, mas porque o pai dela foi um dos Ainu que armou esse esquema de juntar o ouro e que foi traído, e ela busca uma espécie de vingança. Então eles se juntam para derrotar o urso demônio que está vindo, que na verdade não tem nada de sobrenatural. E esse mangá não parece que vai ter nada de sobrenatural. É apenas um urso velho, forte e devorador de homens, já que ele já provou da carne humana e adquiriu gosto por isso. Embora os Ainu consideram ele agora um espírito demoníaco. E eles se juntam e têm um confronto ferrenham com esse urso, bastante violento mesmo, mas conseguem se safar. E depois disso se juntam em uma aliança onde eles vão vivendo pelas áreas selvagens de Hokkaido, visitando as cidades. Algumas cidades estão começando a se desenvolver e crescer devido ao contato com o Japão e também a influência que tiveram na guerra, já que a guerra foi ao norte de Hokkaido, né, na Rússia, que fica mais ao norte de Hokkaido, e procurando por sinais dos outros prisioneiros que estão com a tatuagem, e ao mesmo tempo evitando pessoas que têm interesse nessa história toda, que também conhecem a história dos prisioneiros, como por exemplo um militar que vai atrás deles descobrir o que está acontecendo, pegar as informações que ele tem, abater eles, já que não quer que ninguém mais saiba sobre o ouro, porque ele quer o ouro para ele ou para a unidade dele. E eles vão se envolvendo nessa conspiração de pessoas que estão buscando informações sobre os prisioneiros e sobre o ouro para conseguir essas riquezas que que está escondidas e que é um prêmio que todo mundo quer pegar. E eu achei esse mangá realmente muito legal, porque o autor ele é de Hokkaido e ele recebeu consultoria de um grupo cultural Ainu para que todas as questões da cultura Ainu e todas as questões de Hokkaido estejam bem representadas e que a cultura Ainu seja bem passada. E o mangá tem vários elementos dessa cultura Ainu, tanto de culinária, tanto como de sobrevivência na floresta, e isso vai sendo mostrado, a Zirpa vai mostrando para o Sugimoto, mostrando, não, tá vendo isso aqui? Essa pinha aqui foi uma pinha que foi comida, então tem animais por perto, a gente vai fazer uma armadilha assim assado, a armadilha funciona dessa forma, e o esquilo vai ser capturado desse jeito. Aí eles vão para a cidade, mostram coisas da história, aí vai mostrando depois eles caçando os esquilos e comendo, cozinhando os esquilos, que ela faz uma espécie de sopa Ainu, que tira as vísceras do animal, mas em vez de cortar a carne dele, ela vai picotando ele todo com osso e tudo, porque como ele tem pouca carne, acaba desperdiçando muito. E isso, esse picadinho, ela joga numa sopa, joga umas ervas, e fica bastante encorpada e crocante por causa dos fragmentos de ossos. E, pô, realmente eu achei bem legal, porque é um período da história japonesa que, na verdade, não é sopa, não, ela faz uns bolinhos. Mas normalmente é comida de outra forma, ela fez dessa para o Sugimoto não estranhar tanto. E realmente é um lance bem interessante, porque pega um período da história do Japão que não tem muitos mangás, que é pegando esse background aí da Guerra Russo-Japonesa, e pega uma região do Japão que não tem tanto, que não recebe tanta atenção, e trabalha de uma forma bastante
cuidadosa, já que é gente da região, com apoio de pessoas imersas nessa cultura, para criar uma história que é uma história empolgante, uma história que eu achei relativamente original, bastante original, e que inclusive já foram mostrados alguns antagonistas que os personagens vão ter que enfrentar, e talvez alguns aliados, como inclusive um dos prisioneiros que eles encontraram é um cara que não é violento, é um escapista na verdade, um invasor de... Um invasor não, um cara que entra nos lugares por meios assim, às vezes tipo uma janelinha o cara consegue se concentrar, e um artista de fuga consegue fugir de qualquer situação, e não é um cara violento e está só tentando procurar os outros prisioneiros para tentar entender qual é a situação deles, mas também não quer confusão com ninguém. É um sujeito que aparece e provavelmente vai aparecer depois, que aparece no mangá, vai embora depois e provavelmente vai aparecer depois. E no geral, eu curti bastante, pretendo continuar a ler e fiquei bastante, não exatamente impressionado, mas fiquei bastante satisfeito com a história e também com o que apresenta. E a Panini, ela parece estar investindo, fez uma edição com um padrão que não é tudo mangá que eles colocam, o papel é de uma qualidade um pouco melhor do que não é o papel jornal e também não é aquele papel de ofício que eu acho terrível, porque é todo branco. Ele é bem... pega direito as cores do preto e o branco, eu não sei exatamente qual é esse papel, mas acho que não é o look screen que a JBC costuma usar. Depois eu vou dar uma pesquisada para ver se eu descubro. Mas eu curti bastante esse Golden Kamuy e vou continuar a ler. E eles também tiveram esse jacket aqui, botaram mais coisa aqui da cultura Ainu, da Zirpa, mostrando essa veste de fibra de madeira, o atush que eles usavam. E dentro também tem umas páginas que mostram o equipamento todo de um soldado da guerra russo-japonesa, mostrando assim o equipamento do Sugimoto, e tem outra que mostra o equipamento da Zirpa. Folhando aqui eu achei do Sugimoto, deixa eu ver aqui. Que é um tipo de coisa que eu gosto, que vai mostrando informações culturais que são de elementos que geralmente eu não tenho contato, e na verdade nem os japoneses lá do sul têm tanto contato. Então realmente uma obra que eu achei bem interessante, que estou gostando de ler e que vou continuar. E mesmo o meu desgosto normalmente por mangás de porrada, mangás Battle Shonen, esse aqui que eu acho que é mais um seinen, ele não tem aquelas lutas em que as pessoas ficam parando, explicando poderes, explicando habilidades. São lutas bem cruas mesmo e bastante rápidas. Um mangá que levaria capítulos com um confronto, aqueles acontecem rápido, num ritmo bom, que não decepciona, e com bastante emoção, em um ritmo assim bem acelerado, de mostrar assim que é uma luta violenta. E eu acho que está funcionando bem legal. E mesmo os combates aqui me satisfazendo bastante. Aqui um exemplo de um rosto que eu não gostei. Eu não consegui gostar de forma nenhuma do rosto desse personagem. Ficou parecendo meio artificial, meio robótico. E tem alguns rostos que acabaram ficando desse jeito e que eu não gostei, que eu espero que o desenhista, que não é o autor, eu acho, depois eu tenho que tirar essa dúvida, vá aos poucos melhorando essa questão. Mas em geral, um mangá que eu achei fantástico e que recomendo aí para quem gosta de mangás. Na verdade, até quem não gosta tanto de mangás, eu recomendo dar uma chance, porque foi uma leitura que eu realmente achei bem valiosa e que eu espero que só vá melhorando aí conforme for avançando. E eu vou estar trazendo aqui vídeos falando sobre os volumes futuros conforme eu vou estar comprando. E por enquanto é isso, esse vídeo até ficou grande demais, mas até o próximo, quando voltarei com o Justiceiro volume 7. E, bem, é isso, acabou o vídeo. Até o vídeo.